Bem-vindas, bem-vindos ao Pode Falar Saúde da Mulher, segunda temporada. E hoje eu, a host, e aqui ao meu lado, meu esposo, Dr. Co-host, Dr. Valfran, ginecologista. Sejam muito bem-vindos. Eu adoro essa parte do host e do co-host, gente. Vocês não imaginam o quanto eu misturo isso, mas tudo bem. Seguindo, vamos agora apresentar a vocês os nossos convidados, tá? Convidados mais do que especiais, vocês já conhecem, mas cada vez que vem é mais um pouco de conhecimento que a gente adquire juntamente com eles. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre lipedema. Lipedema, uma doença ainda muito pouco conhecida, tá? E muito pouco explorada. Ela, se eu não me engano, foi descoberta agora em 2022. Em 2022, a Organização Mundial de Saúde classificou o lipedema como doença. Então, ela é bem recente como doença. Mas é um processo que já vem, que já existia anteriormente, é claro. Há muitos anos e as pessoas não sabiam que era lipedema. E conosco, doutora Rafaela Zugolotto, nossa nutricionista clínica e esportiva, com vocês. Ei, gente, prazer. Sou Rafaela, como eu já disse, nutricionista clínica e esportiva, formada pela UFES e pós-graduada pelo IPGS, né? A turma com Daniel Coimbra, esse pessoal todo aí legal, o Rodrigo, o Muzi, essa Sim, galera só que gente manda. boa, que eu adoro. Adoro o Muzi com as Isso. determinações dele diária. Eu sigo bastante e sigo o que ele fala. Ele é ótimo. Tá? E também conosco, gente, o nosso educador físico, Tiago Sá. Mais de 15 anos de profissão, né, Tiago? Bom dia, não, boa tarde. Não existe esse negócio nesse podcast. Olá, pessoal, prazer. Meu nome é Tiago, eu trabalho há mais de 15 anos. Sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em Biomecânica e Ciência Performance. E olha, gente, esse rapaz faz milagres acontecer com o corpício da mulherada. Eu sou prova viva, tá? A gente sobrevive, cansa, chora, mas a gente segue firme porque o que a gente deseja vai vindo, vai acontecendo. E vamos conversar, então, vamos começar a falar em relação ao lipedema, aquilo que tanto hoje aflige tantas mulheres, tanto na parte estética, tá? Quanto na parte nutricional, quanto na parte hormonal. E aí, doutor Valfran, o que o senhor tem para nos falar em relação a diagnóstico do lipedema? O diagnóstico do lipedema ele é clínico, na maioria das vezes. É aquela pessoa que tem aquela celulite que todo mundo conhece, mas que na palpação tem dor, tem nódulos na palpação, tá? Então essa pessoa, ela provavelmente pode ter lipedema. O lipedema é uma desordem que acontece na gordura, tá? Há um processo inflamatório vascular na gordura que vai provocar uma condição crônica com o passar do tempo. E alimentação, Rafa, para mulher com lipedema? Tudo a ver, né? Tem que ser super anti-inflamatório. Mas, é anti-inflamatório, todo mundo fala, né? O que seria uma alimentação anti-inflamatória? Isso que eu ia te perguntar agora. É uma alimentação muito rica em cores, principalmente as cores vermelhas e roxas, que os pigmentos, as antocianinas, né, que dão essa cor para as frutas e para as verduras, Sim. eles são muito antioxidantes. E cor vermelha do licopeno também, que tem no tomate. Então, são assim, cores que favorecem o seu corpo a lidar melhor com essa inflamação. As cores laranja também, né, que tem o beta-caroteno, que é a provitamina A, também é muito essencial. E assim, incluir isso rotineiramente na sua saúde. Por exemplo, de manhã já pega e faz um suco, assim, com as frutas vermelhas, bota lá mirtilo, morango, amora, bota um pedacinho de gengibre, que também é muito, muito antioxidante. Bate e bebe, isso já vai te ajudar, já vai ser algo constante, porque, um dia não adianta, gente, tem que ser... Como tudo na vida, você não pode só uma vez e achar que você vai Exatamente. ter a solução para o seu problema. Exatamente, e tem um cuidado que a gente tem que ter no lipedema com o tipo de proteína que você está consumindo, né? Sim. Colágeno, esquece. É mesmo colágeno para lipedema? Para lipedema não pode, porque ele vai ajudar a fibrose que tem ali no tecido gorduroso da pessoa com lipedema. Olha, gente, essa eu não sabia. Eu não tenho lipedema não, tá?
Mas não sabia que a mulher com lipedema tem que criar um alerta para suplementação de colágeno, que é colágeno. tão estimulada, né? Fala assim, porque o colágeno vai ser bom. Ah, pra colágeno sua é sempre pele. bom. Eu quero, vamos sempre lá, né, Valfran? Doutor, eu quero um colágeno. Não fez nem exame ainda, mas eu quero um colágeno pra pele. Não é isso? É. No lipedema você não pode, você corre. E aí você vê também, né? Tipo assim, você tem algum problema intestinal? O que tá acontecendo? Porque se você tem uma inflamaçãozinha ali no seu intestino, vai piorar um quadro inflamatório da doença também. Então, é basicamente voltado a isso. E o resto é dieta normal, que vai encaixar na rotina da pessoa, algumas coisas que elas já fazem. O que é muito legal também é usar chá para quem tem lipedema, chás diuréticos e anti-inflamatórios, como chá verde, hibisco, cavalinha, para tudo, canela também, chá de gengibre, porque tudo vai potencializar essa... Tipo, eles sempre têm retenção de líquido. Sim, né? eu que não tenho lipedema, eu tenho retenção hídrica. Então, e quem tem lipedema tem mais. Então, se você bebe isso, é muito bom. Sem contar que esses chás também têm muito antioxidantes. Principalmente o chá verde, que é a Camellia sinensis, né? Que tem o fator mais antioxidante dela é epigalo-galatocatequina. Nossa, lindo o nome. Lindo o nome. Epigato-galatocatequina. Olha, eu falei. É legal de falar, é legal. E aí, quando você toma, ele também é estimulante, você fica melhor e tudo mais. Só tem que ter cuidado com o horário, né? A gente não vai tomar um chá que é estimulante depois das 3h30, 4 horas, isso é para o público geral. E nem um chá diurético perto da hora de você dormir. Sim. Porque vai piorar a qualidade do seu sono e vai aumentar a sua inflamação também. Então, outra coisa, sono importa. O sono, né, Valfran, que você muito tanto importante. preza. E é basicamente isso. Sim, até para atividade física. E dentro da atividade física, Thiago, que eu vejo que a mulher com lipedema tem muita dor para exercício. Talvez o principal aí do exercício físico seja essa questão do desconforto de dor. Não acho que existe uma limitação. Assim, acho que ainda tem muito a estudar sobre lipedema e exercício físico. Mas hoje, se fosse olhar para alguns pontos, se a gente fosse montar um treino para a pessoa com lipedema, dependendo do grau dela, seria exercício que evita impactos, alto impacto, não gerar desconforto. A pessoa priorizar o cardio, que ajuda na vasodilatação, na circulação sanguínea, melhora aquela sensação de dor e desconforto, e adaptar o treino a cada pessoa. Por exemplo, tem pessoas que sentem dor em tais locais, tem pessoas que têm lipedemas piores que os outros. Então, em alguns ciclos também, né? Em alguns ciclos também, entendeu? Mas não impede da pessoa treinar, fazer um treinamento normal, treinar até um pouco mais intenso. Sim. Eu não tenho uma atividade proibida. Tem até algumas que colocam como funcional, por exemplo, tem natação, coisas que ajudam na circulação. Mas se você olhar pelo lado do exercício, hoje, o que eu coloco para as alunas, inclusive algumas que têm, seria utilizar mais o cardio. Tentar colocar um cardio maior, né, no treino. Tentar colocar um cardio maior no treino de musculação, no tempo que está na academia. Não, e outra coisa também, Thiago, que é essa questão de dor, né? Eu falo que essa questão de dor também para exercício, porque a gente fica com o corpo mais dolorido mesmo, né? Independente do lipedema. Eu tô falando eu que não tenho lipedema, eu sei que fico doída. Então, a mulher que tem lipedema também, ela também não pode se engessar. Ela precisa do exercício, é fundamental para o tratamento dela. Até porque tem processos de lipedema que estão acumulados junto com uma gordura localizada gigante. Então, assim, a pessoa que vai treinar, que vai fazer exercício físico, ela vai diminuir a gordura corporal. Isso ajuda também no processo de desinflamação, daquela coisa de dor. Entendeu? Então, assim, não existe restrição de exercício. Existem alguns comandos que a gente pode passar para poder adaptar a pessoa a não sentir tanto desconforto. E algumas técnicas, tipo assim, priorizar algumas coisas, como o cardio, que ajudam naquela desinflamação, naquela vasodilatação, para poder melhorar aquela sensação de dor e de desconforto. Entendeu? Sim. Valfran, a questão de obesidade, que ligam tanto o lipedema à obesidade. E eu já vi mulheres magras com lipedema. Sim. É comum, né, que aconteça a união, né, do lipedema com obesidade. Mas sim, são doenças distintas, né? A pessoa pode estar obesa e não ter lipedema. Ou a pessoa pode ter lipedema e não estar obesa, tá? Então são condições distintas, mas que geralmente podem estar associadas. E é muito confundido também o linfedema, tá? Que já é uma condição mais crônica, aquela pessoa que tem uma estrutura
maior de edema nos membros inferiores. Então, aí já tem um comprometimento linfático, tá? Eu acredito até que seja uma evolução do processo. Sim. Tá? Eu Vai nem evoluindo. eu sabia que tinha linfedema. Eu achava que era só lipedema. Então, além disso, tem um estágio maior que é... Sim. O próprio lipedema, ele tem classificações, leve, moderado e mais grave, né? E o linfedema é o mais grave ainda. Olha isso. Olha, e a questão da alimentação, então, para essa mulher? Mais potencializado. Fala assim, quanto menos o seu corpo funciona, mais você tem que funcionar. E Sim. aí, por exemplo, uma pessoa com lipedema, que às vezes precisaria só num café da manhã colocar alguma coisa e beber um chazinho ao longo do dia, além das coisas naturais. Sim, naturais comuns. Essa não, essa vai precisar de uma suplementação mega power, né? E muito mais, porque a comida não vai ser suficiente. E ela vai precisar de também uma orientação para emagrecimento. Né? Exatamente. Sim, porque açúcar industrializado é Não zero, tem como. pelo jeito, né? Exatamente. Não tem como É zero, negociar. Não é tem como zero. negociar. Não tem. Tipo assim, mas eu vou morrer sem. Beleza, vai morrer sem. Vamos botar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, pra você Sim. não... Mas vamos planejar isso direitinho, porque tem que ser muito potencializado. E vamos usar uma estratégia no dia que você for comer para você diminuir os danos. Porque, por exemplo, eu adoro fazer isso com meus pacientes. Beleza, vai lá, Pedra Azul, comer diferente. Isso é muito normal aqui. Aham. Fala assim, beleza, vamos mandar manipular um sachê com várias fibras solúveis e fibras insolúveis. Você vai tomar um tempinho antes de você comer. Por quê? Sim. Ao você tomar essas fibras, a gordura, o carboidrato, tudo que causaria um dano muito exacerbado no seu organismo vai ser diminuído. E você não vai ter tanta fome Sim. para comer tanta quantidade. Então, E isso você já lançou ajuda. dessa estratégia comigo. E é boa Claro. mesmo. E eu uso até hoje. Gente, isso é maravilhoso. Uso Porque até hoje. aquele desespero de fome não tem. Uhum. É natural, seu intestino fica melhor. Isso aí. E a velocidade com que seu corpo absorve o carboidrato diminui muito. Sim, até o doce. Eu observo até o doce. Quando eu tenho um lugarzinho que eu preciso ir, né? O lugarzinho é assim, gente, não é lugarzinho. Alguma festa, alguma coisa diferente que eu tenho que ir, que eu sei que vai ter doce, eu faço sachêzinho antes de sair de casa. Por quê? Eu sei que o doce vai demorar muito mais para metabolizar, não vai ser aquela coisa rápida de eu ter que ficar me sentindo melada para parar de comer. E outra coisa, você não vai sentir necessidade de comer muito. Sim, não É isso não que eu ia come. falar. Não come. 1, 2 ali, Acabou. satisfeita. E é satisfação mesmo, E você tá? nem sente aquela prostração Não. pós comer o doce, né? Porque Não. tem gente que enfia a cara no doce, aí dá 2 minutos, você tipo assim... Pra ai, que eu comi isso? não aguento mais. Tipo Vou- assim, um cansaço. Aqui, pra que eu comi isso? Vou ter que ralar na academia. Ou, eu como porque... tem muita gente que vira e fala assim, eu treino porque eu quero comer. Pelo amor de Deus, Jesus. Não é por aí não, né? Se fosse compensatório assim, né? Não Quem é? dera. Hoje tem uma aluna que falou assim, nossa, fiz 1 hora de esteira e queimei 130 calorias. Uma faixa de Kit Kat, eu falei... Não existe essa olha isso, compensação. uma Não faixa de Kit Kat? Ou um pão de sal também, mais ou menos. Ou Olha isso. 2 colherzinhas de doce de leite, né? Não dá pra Então. não existe essa compensação. Não, e olha isso dentro de uma fisiologia, entre aspas, como se fosse natural, normal. E uma mulher no lipedema, então, o alerta tem que estar ligado o tempo todo. O tempo inteiro. Ela tem que aprender a gostar daquilo, de fazer aquela alimentação, de ter aquele estilo de vida. Porque se ela não gostar, já era. Vai ficar com um aspecto Foi até... ou vai sofrer muito. Desculpa, foi até bom de um tempo para cá o lipedema ser taxado como doença, porque melhorou muito até a visão das mulheres dentro da academia, porque tinha uma mulherada com o lipedema, mas não sabia que era lipedema, Sim, achava que era gordura localizada, treinava e não via resultado. sim, Então isso achava que o mesmo. problema estava na musculação. Hoje, a mulher que ela entende isso, ela sabe que não só depende daquilo ali. Então, assim, ela tem uma outra cabeça. Quando ela chega com esse diagnóstico, ela sabe que aquilo lá vai ser importante, existem os processos de treino específicos, mas que ela depende de muito mais. Antigamente, você tinha que meio que... A pessoa vinha para academia achando que lá Ia resolver o tudo, problema. E o negócio não saía, e você matava a pessoa na esteira e treino e nada acontecia. Então, quando a pessoa entende que aquilo é uma doença, que é um problema, que não é só aquilo ali, ela vai muito... Ela, é tipo assim, ela vai com menos expectativa
E fica menos frustrada. E vai ficar mais ciente do processo dela. Do processo dela. Porque E a do pessoa... esforço que ela vai precisar fazer, né? Sim. E essa questão, Valfran, do diagnóstico em si. O que leva realmente a gente entender que a mulher ela está com lipedema? Praticamente o diagnóstico, ele é clínico. Tá? Sintomas só, né? São sintomas de dor, né, na palpação, de edema. De dor num ponto específico. As estruturas, a mulher que tem lipedema, quando você analisa, ela não tem joelho, tá? Tornozelo, você já me falou. O lipedema ele tem uma característica que ele vai até o calcanhar, até ali o tornozelo. E ele não vai no pé, o pé é magro. O pé é magro. E o joelho tem aquela gordurinha, né? Isso, o joelho você não tem a assim. formação de joelho. Tanta gente reclama disso. Como é que tira essa gordura do joelho? Não é o lipedema. Lipedema. O diagnóstico de lipedema tá ali. Então, aí os braços, que eu vejo também mulheres com os braços também. Aí é o grau, né, muito que ele diferente. falou. Sim. São os São os tipos de lipedema. E outra coisa, a gordura do lipedema, ela nunca está no tronco, tá? Ela é braço, tem membros inferiores, mas tronco não. Não é a gordura de tronco. Por exemplo. Isso, nós temos As cinturas são finas. Finíssimos. Cinturas finíssimas. É aquele famoso violão. Cuidado, violão. Vocês já foram o suprassumo do pedaço. Agora tem que ficar alerta, né? Alerta pro lipedema, exatamente. Olha, e o Rafaela, você falou da questão da alimentação colorida, tá? Ok, frutas, verduras, legumes. E o arroz, o feijão, o macarrão. Gente, e aí? Feijão é fibra, é colorido. Feijão preto, feijão branco, feijão vermelho. É ótimo. Arroz. Tudo bem você comer um arrozinho branco de vez em quando, em pouca quantidade. Sim. Mas se você puder, no lugar do carboidrato que for do seu almoço, você optar por um carboidrato mais rico, não seja só o carboidrato, um carboidrato que tenha fibras, minerais e vitaminas. Um arroz integral, uma banana da terra, uma batata doce, inhame. Além do arrozinho branco em pouca quantidade, pode agregar essas outras coisas. Ou trocar. trocar. Vai depender do objetivo da pessoa e do quão rápido ela precisa emagrecer, de várias do grau coisas. Também do grau do lipedema, exatamente. Uhum. Mas esses são bons carboidratos. Tipo assim, dar prioridade para não comer... Eu não gosto de falar assim, mas comer caloria vazia, entre aspas. Sim. Que o arroz branco, ele só tem carboidrato. Sim. Acabou. O arroz integral, não. Tem carboidrato, tem fibra, tem vitamina, tem mineral. Entendeu? A banana da terra é a mesma coisa. Tem um carboidrato? Tem, mas não tá vazio. Tá cheio de nutrientes para nutrir o seu corpo e fortalecer o seu sistema imunológico para diminuir essa inflamação, para ter o controle, né, dessa inflamação. Sim. Então, assim, quanto mais variedade mesmo de verduras e hortaliças, melhor. Um prato lindo para quem tem lipedema seria, por exemplo, assim, um pouco de feijão preto vermelho, porque são os coloridos, né? Tem mais antioxidantes lá. Se eu botar assim, 100 gramas de carboidrato, botar 50 gramas de inhames e 50 gramas de banana da terra, que aí você já aumentou a variedade. Sim, já aumentou a variedade. Aí carnes, né? Carnes mais magras também, porque dependendo da condição da digestão dessa paciente com lipedema, eu preciso colocar carnes mais fáceis de serem digeridas. Se eu coloco uma proteína muito pesada, com uma molécula muito densa, e a digestão dela não tá legal, isso também vai potencializar a inflamação. Vamos botar assim, um peixe. Um peixe branco. E salada. Aí você vai pegar a salada, não é alface e tomate, não. É repolho roxo, é couve, é alface, é tomate, cenoura, beterraba. Aí você pode colocar um pimentão vermelho, um pimentão amarelo. Essa é a sua salada. Se você quiser ter alguns legumes também, vagem, brócolis, quiabo e mais do que você tiver. Você falou uma coisa aí, porque, gente, eu adoro salada, me falam. Aí eu falei, é mesmo, você gosta de quê? Alface. Mas alface, vinagre e sal. Mas não, gente, isso não é. Não é só. Não é só salada. Tem que estar misturado tudo junto. Mas eu tenho o hábito de comer, às vezes, só alface e tomate, né? Melhor que nada, melhor que nada. Tá vendo? Peguei no pé mais prático. Sim, é prático, mas às vezes precisa. E assim, às vezes vai querer... Sempre tem aquela vontade de comer um doce, né? Sim, sim. Aí, beleza. Não pode um chocolate? Mas, gente, tem damasco.
tem ameixa. Nossa, Tem aquele damasco com tâmara. morango é maravilhoso. Tâmara com morango é maravilhoso. Mas Vamos pode misturar. chocolate, não pode? De vez em quando, Leite o menor condensado. tem... Não, pode parar que não pode. Mulher no lipedema não Lipedema. pode. Não, tô falando pra... Ah, tô tá falando falando. Não, ele tá. Eu tô só ouvindo o Thiago. Chocolate pode, leite condensado pode. Pode parar. Mulher no lipedema não pode Gente, ficar longe divide as disso, coisas não. aí, é pra mim. Falou do meu alface. A Rafa falou a questão do intestino. Você fala muito dessa questão intestinal. E nem todo mundo entende muito bem essa questão intestinal. Acha que o intestino é apenas um mero coadjuvante do nosso organismo. Ai, Na realidade, não. É o contrário. É por lá que começa todo o processo inflamatório. exatamente. É a nível intestinal. As células do intestino, né, dos enterócitos, se abrem, né, que a gente chama de leaky gut. Isso aí. As células se abrem e o conteúdo que está dentro da alça, né, fica diretamente em contato com o seu sistema imunológico. Ali começa tudo. Mucosa, né? Todos os processos inflamatórios começam por ali. Começa uma cascata de citocinas sinalizando o seu Inflamatório, corpo inteiro para inflamar. Sim. E o pior é que geralmente você não sente dor, né? Porque é muito lento, é um processo Sim, crônico. sim. E aí Sim. você não tem sintomas muito aparentes. E às vezes o que Ele você... vai se acumulando, né? Vai, dia a dia. E às vezes aparece um sintoma, mas é muito sutil. E aí você, como é muito sutil, você se acostuma com ele e acha que não tem problema. Às vezes você tem uma dor articular. Aí acha que... Foi o exercício, Foi exercício. na academia. É, mas foi lá o processo inflamatório que começou lá a nível No seu intestinal. intestino. Isso aí. Mexe com o corpo todo, né? Mexe. Mas você vê, Thiago, que o exercício físico é aquilo que você sempre comenta lá. Ele está muito além de pegar músculo, de ganho de massa, de, vamos colocar assim, da parte estética, né? A parte estética é só um pequeno detalhe. Não, ele é um motorzinho que faz isso tudo funcionar. Né? Sim. O mais cedo a gente estava conversando até com o Dr. Gil, ele falando sobre isso. Não tem mais, eu posso ter uma segunda opção. Não tem segunda opção. Exercício físico É é prioridade dentro de todo esse sistema. E a mulher, dentro dessa questão do lipedema, se ela não se antenar em juntar todos esses pilares, o tratamento dela Não não vai. vai chegar. É porque é uma doença inflamatória, né? Sim. Se é uma doença inflamatória, ela tem que linkar Exatamente. todos os pilares. Mas mudou, né? Mudou. Hoje em dia tá. Hoje em dia acho que não precisa nem fazer tanta propaganda. Tá todo mundo na academia, todo mundo treinando, Sim, fora, dentro. sim. E uma coisa que o Wolfram falou assim, eu não vou porque tô com uma dor articular. E a dor articular, às vezes, é problema intestinal. Aí você deixa de treinar, seu problema intestinal aumenta. Só vai piorar, porque não vai fazer aquela liga, né? Exatamente. Não Olha vai isso. fazer seu intestino funcionar melhor. Gente, se ficar assim na academia, pelo amor de Deus, trava Você não tudo. consegue mais, né? Não, Tá lá todo dia treinando. e vai só agravando o problema. Só agravando, exatamente. Eu falo que eu vejo as dores de muitas que vão à clínica com essa questão do lipedema. Descobri que eu tenho lipedema. Só que é um descobrir que eu tenho lipedema e eu vejo que não está fazendo aquilo que realmente é o caminho para o tratamento, porque não tem cura, não é isso? Não, é uma condição crônica. É uma condição crônica que precisa de estar frequentemente cuidando dela, tá? Então você Tem tem que remissão ter, dos sintomas, né? você tem que ter essa consciência, né? E tem controle, né? É uma doença crônica. E esse controle ele vai chegar como? Dieta, treino, Sim. qualidade de vida. Aí entra. Tem medicações? Tem medicações para ajudar, com certeza. Mas não é, a medicação não vai resolver o problema. Tem que ser um conjunto de coisas. A medicação, ela vai fazer uma parte, mas ela vai precisar agregar todas as Sim. outras. Se ela não faz uma atividade física, Não adianta. ela vai ter que fazer. Não é opção, vai ter que fazer. Eu acho que assim, Eles trabalham em conjunto, né? É multidisciplinar. Na verdade, eu até percebi por uma aluna específica que, quando ela descobriu, ela entrou naquela noia de cortar tudo. E na hora eu falei, olha, eu acho que isso não é uma boa ideia. Porque você vai jogar a tua massa muscular fora, aí que você vai aumentar mais aquela visão de grau. Não deu outra. Deu. E agora que ela voltou a comer melhor e treinar até com muito mais intensidade, você consegue notar uma diminuição daquela inflamação. Tipo assim, o visual estético dela está muito melhor. Melhora mesmo. Melhor. O corpo mais rígido, mais firme. Sim. Entendeu? Mas Eu o primeiro vejo. impacto dela foi aquele, vou parar de comer tudo. eu acho que a pessoa... Aí ela secou, Sim. ela ficou flácida. Sim. Aí vamos pro lado emocional, né? A parte emocional dela ficou pior. Porque ela Sim. se achou magra, flácida, sem nada. E parecendo que o lipedema ficou até maior.
Olha isso. Sim. E às vezes as pessoas ficam com medo, né, de comer quando é diagnosticada e não tem, assim, uma orientação adequada. Fica, ai meu Deus, fica, tipo, entra em pânico mesmo e não sabe o que come. Aí acontece isso que aconteceu, deixa de comer tudo e pior. E às vezes, não, cara, vamos fazer uma estratégia legal pra você não cortar tudo, né, não criar esse aspecto aí que o Thiago falou. O treinamento não acontecia, porque não tinha força, não tinha estímulo, não tinha nada. Quer dizer, não conseguia treinar, 2 exercícios, estava morrendo. Porque muito Aí a cansada. autoestima vai baixando, o cansaço vai aumentando, vai ficando com dor. Aí a Se dor ela acaba tava aumentando comendo, porque ela estava treinando. Sim. Enfim, Uma bola de neve. Foi só uma bola Porque de se ela não piorando. estava comendo, né, Rafa? Ela não estava produzindo energia. Provavelmente ela cortou tudo que era carboidrato, né? Porque açúcar inflama. É. Aí tudo que é açúcar não vai cortar. E é o que te dá energia pra você treinar, gente. É o E que cria músculo. aqui, Então. mas tem muita conversa também. Todo carboidrato vira açúcar. Aí pronto, a mulher enlouquece. É, porque não sabe pra onde vai, pra onde, né? Mas e aquele... Ô, Rafa, agora eu posso fazer uma pergunta para ela? Pode, claro. Eu cheguei a ouvir pessoas falando, outros nutricionistas falando que até o alface poderia causar inflamação, é verdade? Ai, gente. Eu achei exagero. É. Coitado do alface, Eu né? achei Tadinho. terrorismo. O que o alface Terrorismo. tem? Ele só tem água. Eu Ele falei, só o tem alface? água. Ele só Que tem isso? água, Não tem gente. como. Eu acho que tem os alimentos já pré-determinados que vão causar Assim, inflamação. Vamos Vai esclarecer essa dúvida. Não é um alimento que, se você estiver numa condição clínica normal, vai causar inflamação. Não. Onde eu penso que ele poderia trazer um problema. A pessoa, nem é lipedema não, tá? Lipedema não tem nada a ver com alface. Foi diagnosticada com diverticulite. Diverticulite é quando o seu intestino forma várias bolsinhas. E aí as pessoas com diverticulite, é recomendado que elas diminuam a ingesta, dependendo do caso, se tiver muito inflamado, até não coma fibras do tipo insolúvel. Por quê? Essas fibras não vão ser digeridas, vão chegar no seu intestino e vão se acumular nessas bolsinhas, causando um aumento da inflamação. Mas, assim, isso é um caso muito específico. E o alface, ele se enquadra em fibras insolúveis. Mas agora, pro lipedema, quem é o alface na fila do pão? Tadinho. Ô, Thiago, Eu achei terrorismo. qual a melhor prática, qual o melhor exercício que funciona melhor para a mulher com lipedema? Olha, como eu falei, não dá para restringir nenhum tipo de exercício. Sim. Entendeu? Mas hoje, sem dúvida, que melhor funciona é a musculação. Sim, tudo bem. Não dá para restringir, mas tem algum dentro da musculação que é mais indicado? Dentro da musculação? O que seria menos indicado Isso. seria o exercício de alto impacto. Aham. Exercício de salto, de pulo, exercício com muita carga, ainda mais se houver um desconforto local. E o que seria mais indicado, primeiro, seria exercícios com progressão de carga, com progressão de carga aos poucos. Por exemplo, você ia progredir na carga aos poucos, de acordo com a sensibilidade do aluno. E um dos pontos importantes seria a utilização do cardio, para aumentar a vasodilatação, a circulação, diminuir aquela inflamação e tudo mais. Mas Esse tipo de cardio pode ser bicicleta, pode ser elíptico, talvez evitar correr na esteira, porque gera o mesmo impacto. Sim. Uma caminhada mais leve, Sim. uma caminhada progressiva, uma caminhada com inclinação, porque aí você consegue gerar o mesmo gasto calórico sem o impacto da corrida. Eu faço isso muito com os alunos, por exemplo. Você quer, em vez de você correr 10 minutos, você inclina 20. No final, a conta dá a mesma, entendeu? Entendi. Só que você evita, às vezes, a pessoa que tem problema de joelho, até o próprio lipedema. Entendeu? A pessoa que não tem um condicionamento tão bom para poder Evita fazer aquela impacto. esteira correndo, evita impacto. Mas você promove o mesmo gasto. Entendeu? A mesma intensidade, vamos dizer assim. Entendeu? Sim. Dias para treino, vamos lá. A mulher com lipedema, ela pode treinar todos os dias? Ela tem que dar uma pausa justamente para o corpo resgatar algo? Tem essa Olha, você Eu acho que a pausa vai ser pautada pela criação do descanso muscular. Entendeu? Se você for treinar perna hoje, você tem que dar um descanso de pelo menos 40 horas para treinar a perna de novo. É dentro do mesmo treino de uma pessoa que não tivesse lipedema. Normal. Até então, o que você sabe, não existe restrição para isso. A restrição vai vir de acordo com recuperação muscular. Por exemplo, você vai pautar o treino da mulher igual dessa mulher que tem lipedema igual a outra pessoa. Sim. Se ela treinou quadríceps hoje, ela vai evitar treinar amanhã para descansar. É claro que a gente sabe que treinamento é muito específico, por exemplo, quanto maior a intensidade, maior descanso, menos descanso, mas basicamente funciona igual. Entendeu? Nesse ponto não há restrição. A restrição pode vir
dos tipos de exercício, da sobrecarga e tudo mais. Mas para esse ponto, até então, não. Até então, ela pode pautar tudo como é pautado na questão de musculação. Ela, na verdade, ela vai ter que sempre dar um feedback. Ó, isso aqui sentiu o desconforto, que isso daí vai ajustando. O que ela não pode é não fazer exercício. Ela necessita fazer exercício. É porque tem, tipo assim, hoje, por exemplo, vamos supor que eu teria 2, 3 alunas com esse perfil. Uma se incomoda de fazer um exercício, a outra já não se incomoda. Então não dá para criar uma receita universal para todo mundo. Não tem receita. Cada individual. Cada um de uma forma. E também tem uma que tem um grau um pouco maior, outra que Sim, tem um grau os um graus pouco são menor. diferentes da inflamação. A inflamação são maior ou menor de acordo com cada pessoa. Então Exatamente. aquilo ali tem que ser pautado, é individual. Todo tratamento tem que ser individualizado e tem que ser multidisciplinar. Porque um entende de uma coisa, o nutricionista entende de outro, o educador físico entende de outro. Confesso que eu não peguei nenhuma aluna que reclamasse de dor de lipedema. Sim. Eu peguei alunos que reclamaram esteticamente do lipedema. Mas assim, eu, como profissional... Pegar como não, dor. No nível de sentir dor, eu não peguei. Eu sei que existe, mas eu não peguei alguém falando que o cara tá doendo demais, não. Nem eu peguei aquele cansaço, assim, nas pernas, que reclamam? Não, eu ainda não peguei. Mas pode ser que outras pessoas tenham... Tiago, essa dor não é a dor, sim, é uma dor sentida na palpação. Ah, só quando É uma pessoa que tem aquele edema, aqueles nódulos, e esses nódulos são doloridos quando você palpa. Mas teria uma sensação de dor, talvez encostando numa máquina ou fazendo alguma sim, coisa. Sim, teria, então, eu ainda com não certeza. tive essa aproximação de alguém reclamar de dor. Sim. O que eu vi são pessoas com lipedema que reclamaram mais da questão... O que pega muito na academia é a questão estética. A prova que tem que fazer atividade física, porque tá fazendo atividade física e tá diminuindo a dor. Sim, com certeza. Tô falando que eu não cheguei a pegar ninguém com dor. Sim. Com dor. Eu sei que existe, mas com dor a ponto de falar, caramba, eu tô palpando, tá doendo e tal. Não, a questão mesmo foi para as pessoas que eu tive experiência foram pessoas que entraram na questão estética. Sim. Se incomodaram demais com o visual, enfim, aquela coisa que mulher liga muito, né, que incomoda. Sim. Aquela gordurinha que ninguém vê, ela tá ali às vezes. Tá vendo? E tem um grau maior que realmente fica muito visível. Mulher danada com essas coisas, né? Ela enxerga um monstro onde é uma formiga. Cara, essa gordurinha do joelho, eu tenho 10 anos agora que depois que foi datado como doença, a gente começou a perceber que é lipedema. Porque desde que eu dou aula no início, esse negócio de gordura no joelho, que a gente fala assim, como é que tira essa gordura no joelho? Não tira. Não é só com atividade física, né? Aí vem a pergunta. E cirurgia? Lipoaspiração para lipedema? É o que eu ouço muito. Não, existe. Existe, inclusive, alguns especialistas, médicos especialistas nisso, tá? A cirurgia, naqueles casos muito graves, que você vai tirar aqueles nódulos de gordura. Quando eles tiram tem nódulos mesmo de gordura, tá? Então a cirurgia ela pode ser realizada. Não acredito que seja todo mundo tenha que fazer. Eu acho que são casos bem específicos, tá? Sim. Que pode ser submetido ao tratamento cirúrgico. Então não é para todo mundo lipoaspiração para lipedema. Tem que ter um critério. Não vai resolver com a lipo, não é isso? Não e eu acredito que não seja só uma lipoaspiração, não. É uma cirurgia de lipedema. Sim. Uma cirurgia específica para lipedema. Tira-se os nódulos. Olha, é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Ainda vai vir muito estudo sobre lipedema, ainda vai vir muita conversa sobre lipedema. E as mulheres que sofrem de lipedema... hoje, assim, uma gama grande de pessoas que vão à clínica que me relatam que estão com lipedema. E é uma doença, assim, a gente vê esteticamente, fala de como é a formação de gordura, mas o princípio dela é um princípio hormonal, né? Sim, ela está muito relacionada com a parte hormonal. Inclusive, alguns tratamentos são hormonais. A gente utiliza alguns hormônios, né, para conter, né, aquele processo. Inclusive, alguns hormônios até local, tá? Você faz uso transdérmico, principalmente naquelas que tem pouca quantidade de lipedema, só naquele local que você pode passar alguma coisa, algumas medicações específicas, tá? Inclusive hormônios, para melhorar a inflamação local. E eu vejo que muita gente não sabe disso, porque assim, é uma doença circulatória. Tipo assim, o que a doença circulatória tem a ver com o meu hormônio? Aí procura, às vezes, um angiologista, mas na verdade eles precisariam de um ginecologista junto. Sim. É multidisciplinar, tem que ter. É por isso que é multidisciplinar. Você vê como que são vários profissionais em relação a um problema.
tá? E eu falo, e gente, eu falo com vocês, eu falo de vez em quando lá no meu Instagram justamente sobre isso. As pessoas esperam uma solução de um ponto X, ele tá ligado a vários, então tem que devagarzinho ver uma coisa com um, com o outro e ali ir se ligando, né, todo o tratamento para realmente chegar a uma solução. E tem uma coisa a uma qualidade de vida, né? Porque muitas das vezes não tem uma solução 100%, tem um controle. E tem lipedema virou muito comércio, né? Eu vejo assim. Sim. Ai, porque isso para lipedema, Infelizmente, isso para lipedema. Gente, O especialista do lipedema, não existe o especialista. Esse é multidisciplinar. Eu já vi Exatamente. protocolo para lipedema de treino. Falei, gente, não, cara, não funciona. É demais, né? Você vai Peraí, tipo assim, sou nutricionista clínica. Eu, como nutricionista clínica, eu sei passar uma dieta para lipedema. Exatamente. Mas eu Sim. não vou chegar assim, ei, fulana, você tem lipedema. Vou te passar uma dieta aqui Não, específica. você sabe passar a dieta específica, mas você também... Não é uma dieta específica, é Não, uma dieta sim. ajustada para aquilo. Sim, você vai passar essa dieta ajustada e tal, mas você não vai falar o exercício que ela tem que fazer, ela vai precisar ir Exatamente. no educador físico. Você também não vai conseguir falar assim, ó, esse hormônio aqui que você vai passar aqui nesse local aqui. E também, muitas das vezes, o psicológico dela tá tão atacado que ela precisa de uma ajuda psicológica. Exato. Maioria das vezes. Tá? E ela vai precisar de um terapeuta. Não é porque ela tá doida, nada disso, não. Ela vai precisar ajustar. Porque muitas vezes ela fala dessa dor dentro de casa e ela ninguém não é já falou. correspondida. Ela não é acolhida. Exatamente. E só ela sabe a dor que ela tá sentindo. Sim. Então, olha quanta coisa precisa estar junto. Não é só a alimentação, não é só o hormônio, não é só a atividade física, não é só o psicólogo. É tudo. Tá? É tudo reunido, tudo junto. se eu pudesse enumerar, se é que existe uma numeração, eu colocaria que a pessoa deve fazer um acompanhamento psicológico para poder dar aquela ajustada Segurada. Sim, e partir para os outros 3. olha aí. Eu acho que é por aí mesmo. Porque Se com a começa mente pela ruim, cabeça. ela não consegue ter rotina para treinar, ela Não. não vai querer ir lá, ela Sim. não vai querer comer bem. Então, quando Uhum. a mente dela ajusta, ela consegue ter ânimo para ir para academia, consegue ter disciplina para comer e fazer os tratamentos certos. Então, Sim. assim, se eu fosse enumerar um primeiro, entendeu? O Porque com a psicólogo. cabeça ruim, eu acho que... Você não faz Em nada, tudo. né, com cabeça ruim. Em tudo. Eu tive um depoimento de uma aluna agora, que ela falou assim, que ela estava parada, porque ela teve 2 filhos seguidos e engordou muito. Inclusive, ela está treinando num condomínio porque ela... Eu acho que ela se sente ainda um pouco meio não à vontade. Apesar dela não gostar de muita bagunça também. Mas ela falou, procurei um psicólogo primeiro para poder melhorar minha cabeça, porque eu engordei demais. Aí depois que ele melhorou, aí eu procurei uma nutricionista e uma alimentação. E os outros tratamentos hormonais. Enfim, começou tudo pela cabeça dela. A cabeça ficou boa, ela conseguiu focar e ir nas outras coisas. Sim. Entendeu? Mas nós estamos vivendo numa era em que a gente precisa de uma saúde mental Muito. Se não tiver muito criar bebê boa. reborn, né? Ah, vai. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Ó, vai mas- ficar difícil. Vai. Vai ficar difícil. Mas essa saúde mental a gente precisa, seja ela para o lipedema, seja ela para qualquer outra situação, outra doença, outra clínica que apareça. Realmente, acho que quando você começa, você tá com a cabeça boa, as outras coisas elas vão se encaixando. Cabeça boa, gente, não é, ganhei na Mega Sena, tô de cabeça boa, tenho dinheiro, tô com cabeça boa. Não tá ligado a isso. É você entender que você tem um problema e você ter a coragem de abrir a porta e enfrentar esse problema. Aceitar esse problema para poder mudar. Isso. Então, entender que você precisa sair de casa, que você precisa fazer uma atividade física, que você precisa se alimentar bem, que você precisa ver os seus hormônios, as suas vitaminas, como que elas estão, fazer um check-up e dar continuidade disso. Não adianta só abrir a porta e sair e depois fechar essa porta e acabou, já fiz uma vez. Isso é diário, Diariamente. não é isso? Rotina. Exatamente. É de quando você tem o diagnóstico até o resto da sua vida. E é por aí que a gente chega ao denominador que a gente tanto necessita, que é o quê? Qualidade de vida, Exatamente. tá? Então, eu falo que não é só o lipedema, né? Qualquer outra doença necessita que a gente olhe com mais amor, com mais carinho e multidisciplinarmente, tá? Acho que esses 4 elos andam juntinhos. Andam juntinhos. pode estar Eles não separado, podem, acho que gente. um não anda sem o outro. Entendeu? E é por isso que o Pode Falar Saúde da Mulher trouxe doutora Rafaela, trouxe o Tiago e trouxe, claro, o Valfran, para a gente poder
abrir um pouquinho a mente de vocês em relação ao que é o lipedema. É algo que ainda está muito recente e que a gente ainda vai falar muito sobre ele, com certeza. Com Que certeza. cada vez com Sim. novidades, porque cada vez mais surge algo diferente, surge estudos diferentes envolvendo o lipedema. Rafaela, muito obrigada pela sua presença. Eu que Tá? agradeço. Mais o convite uma de vez, vocês. tá? Um Conosco. prazer estar aqui com vocês sempre. Amém. E você também, Thiago, muito obrigado Eu por que agradeço. contribuir conosco também com o tema do lipedema. E Obrigado. peço a vocês que, se gostaram desse conteúdo, passe para o seu amigo, passe para a sua amiga que sofre com o lipedema, que sente essas dores não só no corpo, mas também na alma, para vir, para assistir aqui conosco o Pode Falar Saúde da Mulher, tirar suas dúvidas. Pode mandar uma pergunta no comentário que a gente está aqui para responder. Aperta o sininho e se inscrevam no nosso canal. O meu muito obrigado a vocês. Obrigado por nos acompanhar, né? E sempre que tiver alguma dúvida, por favor, deixe o recado para a gente poder trazer e conversar com especialistas específicos para esclarecer as dúvidas. Esclarecer e trazer informação. Então pode falar também aquilo que vocês querem ouvir aqui no podcast, tá ok? Então Pode Falar de Saúde da Mulher se despede de vocês.